Atenção, fãs da Fórmula 1. Preparem-se para uma revelação chocante que pode mudar tudo o que sabemos sobre 2026. Estamos falando de um cenário que evoca os piores pesadelos da categoria, um fantasma do passado que insiste em assombrar o futuro da Aston Martin. Será que a história com a Honda está prestes a se repetir de forma catastrófica? F1 em pânico. A primeira placa nos leva diretamente ao epicentro da tensão, a parceria entre Aston Martin e Honda para 2026. Esta aliança, que deveria ser a promessa de um futuro brilhante, já está acendendo luzes de alerta. Por quê? Porque esta não é a primeira vez que a Honda tenta um retorno triunfal na F1, e a lembrança da McLaren ainda está fresca na memória de todos. A diferença é que, desta vez, o contexto envolve uma construtora que depositou tudo nessa parceria: investimentos bilionários, uma nova fábrica em Silverstone e a promessa de Lawrence Stroll de transformar a Aston Martin em campeã. O peso das expectativas nunca foi tão alto e é exatamente isso que torna a situação ainda mais perigosa. Agora, aprofundamos no contexto que torna essa situação ainda mais explosiva. De acordo com a notícia, a McLaren Honda, iniciada em 2015, foi um verdadeiro desastre. Problemas crônicos de fiabilidade, um déficit severo de potência e a famosa crítica de Fernando Alonso ao motor GP2 marcaram uma das eras mais difíceis da McLaren. A união terminou em 2017, deixando um trauma profundo na F1. É essa cicatriz que a Aston Martin corre o risco de reabrir. Vale lembrar que, naquela época, a Honda chegou com promessas grandiosas de um conceito de motor inovador, compacto e teoricamente superior. O resultado? 3 anos de humilhações, abandonos e uma relação que se deteriorou ao ponto de quebra total. A pergunta que não quer calar é: aprendeu a Honda as lições certas com aquele período sombrio? Revela-se aqui o padrão perturbador e as consequências emergentes que já estão se desenhando. Embora o contexto de 2026 seja diferente, com a Honda reestruturada e um cenário técnico reformulado, sem o MGU-H e com mais eletrificação, os sinais iniciais nos testes de pré-temporada são alarmantes. A Aston Martin registrou uma quilometragem significativamente inferior à de rivais como Audi e Mercedes. Relatos indicam dificuldades mecânicas e uma lacuna de desempenho preocupante. O próprio Lance Stroll afirmou estar vários segundos atrás dos líderes, e o mais chocante, a própria Honda já reconheceu insatisfação com a fiabilidade e a performance. Estamos vendo o roteiro se repetir? Para tornar o cenário ainda mais complexo, é preciso considerar o papel de Fernando Alonso na equação. O espanhol, que viveu na pele o pesadelo da McLaren Honda, hoje defende as cores da Aston Martin. Ironicamente, é ele quem tem maior autoridade moral para identificar os sinais de alerta e quem mais teme que a história se repita. Nas entrelinhas de suas declarações públicas, é possível perceber uma cautela calculada, um piloto que escolhe as palavras com cuidado, mas que claramente acompanha cada dado técnico com atenção redobrada. Se alguém sabe reconhecer o cheiro de fumaça antes do incêndio, esse alguém é Alonso. Outro elemento que amplifica a tensão é a posição estratégica da própria Honda. A fabricante japonesa retorna à F1 em 2026 de forma oficial, após ter operado nos bastidores com a Red Bull nos últimos anos. Esta nova fase deveria representar a maturidade tecnológica da empresa, uma Honda redimida, capaz de entregar aquilo que prometeu e não cumpriu na era McLaren. Mas os dados preliminares apontam para um gap técnico real em relação aos motoristas de ponta. A Mercedes e a Ferrari, veteranas na nova era de regulamentos, parecem ter saído na frente nos desenvolvimentos de unidades de potência, deixando a Honda em uma posição defensiva logo de início. E na F1, recuperar terreno durante uma temporada é extremamente difícil. Começar atrás pode significar lutar durante anos para alcançar os rivais. Chegamos ao clímax da nossa revelação e o tesouro é a dura verdade. O pesadelo da McLaren Honda pode sim se repetir com a Aston Martin em 2026. Os indícios são fortes e as semelhanças inquietantes.
O plano da Honda pode estar fadado ao fracasso novamente, não por má intenção, mas por uma dificuldade persistente em entregar um motor competitivo e fiável desde o início da parceria. A mudança no regulamento, que deveria ser uma oportunidade, pode se transformar em um calcanhar de Aquiles, com a Honda lutando para se adaptar e a Aston Martin pagando o preço. O segredo é que a história nos dá um aviso claro: a ambição sem a execução perfeita na F1 pode levar ao desastre. Isso significa que, para nós, fãs de F1, o drama e a incerteza para 2026 estão apenas começando. Será que a Aston Martin conseguirá evitar o mesmo destino da McLaren? Ou veremos o motor GP2 em uma nova roupagem? O que está em jogo vai além de resultados em pista. Trata-se da credibilidade de um projeto bilionário, da reputação de uma montadora japonesa que prometeu se redimir e do futuro de pilotos que apostaram suas carreiras nessa aliança. Lawrence Stroll construiu um império em torno do sonho de ver a Aston Martin no pódio e talvez até no topo. Se 2026 se transformar em mais um ano perdido, as consequências podem ser devastadoras, não apenas esportivamente, mas também comercialmente. Patrocinadores cobram resultados, pilotos de elite exigem competitividade e o mercado não perdoa promessas não cumpridas. O relógio está correndo e cada volta rodada nos testes revela um pouco mais do destino que aguarda essa parceria. E você, o que pensa sobre essa situação alarmante? A história da Honda irá se repetir ou a Aston Martin conseguirá virar o jogo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma revelação chocante do mundo da F1.